estou me sentindo muito pressionada, não quero. Vai! Tchau. Tchau, tudo bem. Eu vou ver o seu vídeo depois. Eu não quero aparecer, não. Tchau. Amor, não desliga. Não faz isso comigo. Já era, tu já vai para. Isso vai ser o vídeo agora. Droga. Esse vai ser o começo, eu não tô nem aí. Ei. Isso é um absurdo. Eu vou te Vai, dá oi aí, processar. pessoal. Oi, pessoal. A gente tá pra fazer o que aqui? O primeiro vídeo de uma série de história da filosofia. E qual é o estatuto desse canal? Não é um científico. Qual é o objetivo? É relembrar a história da filosofia. Tu e eu aprender. No caso. Manda um salve aí pro Monark. Salve, galerinha. Monark não. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo da galerinha para trazer aqui um breve estudo da história da filosofia para vocês, meus queridos. Começando pelo básico, sem nenhum motivo, a não ser a única intenção que eu tenho de relembrar o conteúdo, fazer um vídeo e se uma pessoa assistir falar que ela é retardada. Muito bem, e se vai funcionar assim, não tem slide, não tem nada, vocês estão aí, vocês ouvem isso aqui como podcast ou o que quer que seja, não vai ter videozinho. Eu tinha gravado tô gravando esse vídeo pela segunda vez, a Duda vai fazer perguntas importantes aqui, então vocês vão ficar ligados, porque ela faz boas perguntas, não é mesmo, amor? Espero que sim. Viu? A gente vai começar pelo básico, começar pelo básico. Amor, o que é mitologia? Isso daqui não é, pessoal, um monólogo. Isso aqui é uma conversa entre iguais, tá? Coisa que os gregos gostam. A gente vai ver. O que é uma mitologia, amor? Vai aparecer aqui, ó. O que é uma mitologia? Não sei, responde. O que tu sabe das tuas leituras sobre mitologia? Hum, É uma história que tenta explicar algum evento natural, normalmente, a partir de elementos não empíricos. Empíricos, não, né? Quer dizer, a mitologia ela é bastante empírica, se tu parar pra perceber. Exildo, por exemplo, é bastante empírico. A mitologia, a gente vai ver que ela busca, de fato, ela vem pra fazer o quê? Explicar o mundo, não é mesmo? Sim, E a mitologia, portanto, é um tipo de saber. Concorda comigo? Nesse sentido, é muito comum quem começa a estudar filosofia por conta de religião, como foi o meu caso, nunca tive essa pretensão de falar, ah, é porque a religião é um saber menor. Tu já teve essa fase, mano? já. É bem triste, né? E a mesma coisa acontece com o mito, né? Durante muito tempo se renega o mito apenas como algo ou literário ou de menor valia, né? Então, ela não estava errada. São histórias passadas de forma o quê? Oral. Oral, por várias gerações. Quem é o grande cara que passa histórias no mundo antigo de forma oral, que não se sabe se existiu ou não e que cria duas grandes novelonas? Homero. Homero, ela acertou, ela é boa nisso, vocês estão vendo? Geralmente nos mitos antigos, né, a gente tem o que? As cosmogonias, nascimento do mundo, e as teogonias, nascimento do quê? Dos deuses. Não é à toa que o nosso querido Exildo, Homero eu nunca li, Exildo eu já li o... É o Teogonia mesmo, ele tem, também tem o Trabalhos e Dias, que é muito interessante, de ordem prática, o livro, né? Fala bastante de astronomia, inclusive, agricultura, questões de moderação e de riqueza, etc. Isso não é muito importante, né? Mas muitas vezes as cosmogonias e as teogonias estão juntas, né? Porque, amor, tu sabe de onde que vem a Terra? Da Segundo a onde? mitologia grega, Da onde?
Tu tem a mãe. Como é que é o nome da mãe terra na mitologia grega? Não é a esposa de Cronos, tem. É, Gaia, Gaia, isso. Gaia que dá. Gaia e. Qual é o esposo de Gaia? não sei. Não é não é Cronos, né? Eu não sei. Urano, é Urano, tá certo, tava certo. Enfim, Urano é o céu, né? E Gaia é a Terra, e assim, enfim, nasce Cronos, etc, né? Isso não importa muito pra nós, mas uma coisa interessante é que quem conta essas histórias tem o quê? Autoridade, né? Isso é uma coisa importante. Segundo o nosso antropólogo, qual é o antropólogo mais famoso, amor? Olha a cara dela de quem O não antro- sabe. o Opa, antropólogo mais famoso. é. Não é o Gertz. O único que eu sei é que. Levi Strauss. Ah, vai. Levi Strauss eu acho que é o mais famoso. Enfim, nosso querido Levi Strauss dá algumas funções para o mitos. As quais são. O mito tem uma função explicativa. Por quê, amor? Tenta explicar fenômenos naturais. Não só, né? Mas dá sentido à própria realidade. Né? Então, ele também tem uma função organizativa. Por quê? Organizar é realizar. Isso. E compensatória. Por que confessatório? Por que é uma função compensatória? Porque o mitos busca compensar essa realidade que é difícil, né? Se tu tem uma vida Ah, difícil, compensatória. isso, compensatória. Exatamente, né? E uma coisa que é importante é a gente não fazer o quê? Hierarquização, não é mesmo? Então, algum povo que possui mitos, né? Deus Sol, o que quer que seja, são atrasados ou selvagens? É claro que não, galerinha. Esse canal também é um canal de conscientização, não é verdade? Muito bem. Tá vendo? E veja, o mito é uma ficção ou é uma verdade? Uma verdade. Por que ele é uma verdade, amor? Porque é um saber local. Veja, o mito não é nem uma ficção, mas nem uma verdade. Ele é uma representação. O Marx vai dizer isso, que o mito é uma representação, e de fato ele é verdade para quem acredita, porque todas as coisas acabam se tornando verdade desde que se tu acredite nelas, né? Não é à toa que, por exemplo, tem o Yuval Harari, por mais que eu não goste dele, nem dos livros dele, uma coisa que ele diz, né, que é relativamente interessante, que não é nada novo, mas são que as coisas são criadas artificialmente e a gente dá sentido para elas. Nossa! É uma puta ideia isso, né? Mas o ponto central é que tem coisas que a gente leva como verdade. O que é uma grande verdade do nosso século que na verdade não passa de um pedaço de papel? O dinheiro. No final das contas, o dinheiro não passa de um pedaço de papel no qual as pessoas morrem por ele, porque há um sentido por trás dele, há uma representação, há um símbolo. Correto? Correto. Isso aí. A palavra mito vem de qual palavra do grego? Isso é fácil. Tu não sabe, amor? Mitos. Essa é fácil. A palavra do grego vem de mitos, né? Geralmente, então, essa mitose, assim, né? Pra fazer uma retomada, esse mitós, né? Nessas sociedades antigas, arcaicas, por assim dizer, arcaicas no sentido de atrasadas, né? Mas é uma narrativa verdadeira, certo? Né? Por exemplo, Zeus cria o cosmos, né? Ou, no caso, Gaia e Urano criam o cosmos. E tu prova, como é que tu prova que a Gaia e Urano criaram o cosmos? Olha pra rua, meu. Tu vai ver o cosmos lá, né? É uma narrativa sagrada, né? O mito também é uma narrativa sagrada. Tu vai ter essas questões sobrenaturais, como também há nas outras tradições. Não é verdade? Tu que é presbiteriana, não é verdade que os mitos ou as religiões têm um elemento sagrado? Fala um pouco sobre isso.
Ela só confirmou, sim, é verdade. Bem, e também tem a questão de um conteúdo exemplar, né? Embora óbvio, os heróis, o conceito de herói, por exemplo, muda, né? No mito antigo. É só tu ver, por exemplo, Hércules que mata a própria família, o Zeus que é um cafajeste, certo? Mas é sempre de um conteúdo exemplar, correto? Alguma dúvida ou uma fala até aí? Não, por Mu- enquanto nada. Muito bem. Essa palavra mitose, então, é comum se dizer que ela se contrapõe a qual ideia? Qual palavra? Não sei. Não sabe? Não. Logos. Logos, para quem não sabe, nossos queridos amiguinhos aí, é a palavra que dá. Uma palavra que dá. Eu ia dizer que dá palavra, mas. Uma palavra que dá palavra é errado. Mas uma palavra que é mais ou menos perto, por exemplo, de lógica. A ciência da lógica, por exemplo, alguns usam, né? Ou estudo, né? Não vou dizer conhecimento porque episteme é melhor para conhecimento, né? Mas, por exemplo, quando se fala de biologia, logia como eu não sei como é que se fala em gramática isso, conjugação do logos, enfim. E também tem a questão de logos divino, de uma inteligência, né, por assim dizer, divina, o que os medievais e mesmo Platão e Aristóteles vão falar muito, né? Tu acha que existe um logos divino? Não. É, chata, ela não acha. Mas eu vi um videozinho hoje, não vou dizer de quem, falando das razões, tudo que existe no mundo é, tem razões matemáticas por trás, né? O próprio Big Bang tem razões matemáticas, segundo esse nosso homem. E portanto, tu vai vendo que antes mesmo dos fenômenos físicos existe uma razão, uma proporção matemática, certo? E o que é essa razão em proporção matemática para esse nosso querido? Não é nada mais, nada menos que o Logos divinos aplicado, né? Mas bem, isso não é assunto de agora. O mito, ele é concreto, ele se baseia na concretude, né? Por isso aí que tá o problema de não usar a palavra empiria, né? Empírica. Enquanto o logos, sim, é uma coisa mais abstrata, né? O logos não entendido só como o discurso da filosofia, né? Mas mais discursos racionais. Não que o mito não seja racional, né? Amor, tu acha que o mito se perdeu na civilização ocidental? Não. 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 Bem, em sentido antigo se perdeu, né? A gente não fica mais acreditando em deuses. Agora, existe diferença entre mito e religião, embora eu não saiba explicar, né? Mas é fato que o Logos, ele se tornou muito mais preponderante do que o mito, né? Sim. Não, mas no caso o que eu ia dizer era uma coisa um pouquinho mais ampla. Era o quê? De, enfim, o que a gente leu no semestre passado, mitologia jurídica não Ah, sim. É, tem um livro de um. mitos. É, sim, mas não é bem mito no sentido antropológico, né? É mais um. Tem um livro de um jurista italiano chamado Paolo Grosso, o querido, o diviníssimo, tem um livro chamado Mitologias Jurídicas na Modernidade, em que ele vai querer falar desses mitos. Na verdade, é porque ele quer falar de uma compreensão. É, mas aí tem um problema do Paulo Grosso, né? Como se mitologia fosse algo ruim, né? É, tá vendo? Aí, ó, a gente não tinha pensado sobre isso. Mas é mais poético do que verdadeiro, né? O que ele quer dar uma concepção pejorativa para as pretensões formalistas do século XIX, que tentam reduzir todo o direito é lege, né? Do latim? Lege, lex, não, lex, né? É do latim, lege é do francês? É, na, verdade, na verdade, o que ele traz é Lex Loa. Não, eu sei, mas tô dizendo lege de outra palavra. Lege é do inglês, na verdade, não é? Não, não sei. Tá, Não sei. tu tem Lex Loa também, enfim. Isso não importa muito agora, mas é redução do direito à lei, né? Pretensões formalistas, inclusive da própria atividade judicial,
se reduzir à subsunção, que se chama, né? Que é tu pegar um fato, acontecer um fato, tu coloca numa norma e a síntese disso é a tua consequência jurídica. E bem, isso não é o que importa agora, né? Tá me coisando muito aqui, mano. Tá me atrapalhando, tu. Vai embora. Tô Mas brincando. eu acho, mas eu acho que, na verdade, essa, essa minha adição foi mais no sentido de que hoje o que prevalece não é a mitologia, porque se é utilizado, inclusive, como um sentido pejorativo Sim, tá, sim. nesse contexto. Sim, é. É só vocês verem, por exemplo, o positivismo do século XIX e XX é tentar, e mesmo o racionalismo, né? Então, para ler um texto agora, Racionalismo da Política, do conservador Michael Oakeshott, que vai falar sobre isso, né? Do Logos, como pudesse reduzir. Platão vai nos mostrar que o Logos não chega em tudo, né? Por mais que o Logos, numa concepção divina, ele tá em tudo, o Logos humanos não chega em tudo. E aí da necessidade do mito, né? A nossa razão é limitada, e isso eu acho que é óbvio, né? Enfim, né? E aí que entra a questão do mito e do Logos, eles não eles não se excluem, na verdade. Né? Tu pode ser uma pessoa, inclusive isso é fato, né? De que isso, nossa, isso é muito senso comum que eu vou dizer agora. De que tu acreditar no mito não te faz burro. Tu acreditar em religião não te faz burro, né? Isso é comunsíssimo, né? Isso é óbvio, isso é fato, certo? E isso é só uma expressão do que é a concepção logos e mitos, né? Por mais que toda a concepção luminista vai ficar nessa de preponderação do logos, nada prova, em última instância, que que o mitose é pior que o logos, né? E uma das questões é que o mito também tem a fama, por assim dizer, de uma história falsa, não é verdade? Então por que, por exemplo, a tradição judaico-cristã ela se nega a chamar de mito? Por quê, né? Porque o mito acabou, aí não sei dizer por quê, talvez historiografia, o mito acabou tendo uma acepção de história, de brincadeira, que o cristianismo não quer tomar pra ele, né? Não é verdade isso? Bem, continuando isso, a gente vai ter, a partir do modo do mitos, a gente vai ter uma outra coisa muito importante, né, na Grécia. É óbvio, né? Que daí a gente tem filosofia, a gente tá se reduzindo aqui a filosofia do Ocidente, né? Então vai ter filosofia muçulmana, filosofia africana, filosofia ocidental, uma série de filosofias. A gente se reduz aqui à filosofia, certo? Ocidental. E a gente tem uma coisa muito importante pro nascimento da filosofia, né? Pro nascimento dos pré-socráticos, que é a religião. A religião na Grécia é algo muito importante. Fala pra eles, amor. Muito importante. Muito importante, né? Claro, é sempre muito importante também ter uma questão, uma concretude histórica também, né? Só a tom, assim, antes de eu continuar falando isso, eu já vou terminar falando isso, vou falar das tragédias, vou falar um pouco da questão histórica da Grécia, ok? Então lá vamos nós. Um pouco da religião órfica, que foi de extrema valia e de extrema importância para se compreender as religiões, o misticismo na Grécia e mais tarde Pitágoras e Platão. Todo mundo sabe que o Pitágoras influenciou em muito o Platão, né? E por sua vez, esses foram influenciados por os órficos. E os órficos, quando eu li, foi uma coisa incrível. Por quê? Porque é a mesma coisa do cristianismo em alguns sentidos. Veja, tu não sabia dessa história, eu vou te contar agora. Mas para os órficos, Dionísio ele fugiu e se transformou num boi. E ele foi morto. E os humanos o comeram. E é por tal motivo que o ser humano tem dentro de si o bem e o mal. Tá vendo como é a mesma historinha da maçã? Só que, claro, aqui é um deus que se faz um animal, né? E acaba morrendo, os homens comem, etc. Mas assim é uma esfera de pecado. E daí o mundo nasce de um crime, certo? O bem e o mal nasce de um crime cometido contra o quê? A unidade de um deus. E qual que é o objetivo final do homem, então?
é voltar a essa unidade quebrada. Não é à toa que os órficos têm todo esse negócio de purificação pela ascese, de que tu tem que renegar o prazer o tempo todo, para tu voltar, né, a essa unidade com Deus. O que é fato, isso, se tu para pra pensar, influencia muito Platão com as questões de purificação, Plotino nem se fala, né? Mas óbvio, Plotino tá em outra vibe. Mas o cristianismo, o judaísmo, se tu pega para ver o Gênesis, é o que? É isso. Muitos vão dizer que a gente tem que, por causa do pecado original, original e tem outra palavra também, não tô me recordando agora, por conta do pecado original, a gente tá corrupto. E estando corrupto, a gente tem que voltar a esse estado santo, por assim dizer. E eu vi um vídeo daquele mesmo senhor de antes, que eu não vou citar aqui, falando que todo mundo tem. E isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente, que a gente tem que ter a noção de que santidade não é uma coisa para dois ou três. Santidade é uma coisa para todo mundo, porque é vocação espiritual de todos voltarem à santidade. Muito bonito, né? Embora eu prefira Manuel Bandeira, que diz tentando ser santo sem fé no mundo além do mundo, né? Ou seja, um santo ateu como sou. Mas os órficos são os primeiros que proclamam essa imortalidade da alma, certo? E concebem um homem de forma dualística. Nem sei se essa palavra existe. Uma ideia de alma e corpo, né? Não é Descartes que cria a alma e o corpo. Óbvio que Descartes lá vai ter outros sentidos, no cristianismo outros sentidos. Eles não criam a ideia de subjetividade, tá? Isso quem vai criar vai ser os cristãos, segundo o Ortega y Gasset. Um capítulo do livro dele, muito interessante isso. Talvez eu deva até trazer, porque é muito boa essa parte. Mas enfim. E agora, indo mais ou menos pro final, né? Porque não tem coisa, falar do que? Das tragédias. Quer falar um pouco das tragédias, amor? Tu que gosta de ler tragédias? Não, obrigada, pode falar. Fala alguma coisa aí. Olá. Fala sobre tragédias. Não, fala tu, fala tu. Eu sou uma espectadora, mera espectadora. Ó, se um dia tu tá famosa, tu vai tá aí, ó. Ai, meu Deus. Tá mostrando o ombro, é isso, é? Tá bem doida, né? Olha, primeiro cancelamento. Fala que é brincadeira, fala que é brincadeira. Isso. Enfim, algo que é muito importante para nós são as tragédias, do qual meu amor começou a ler e não terminou. Eu li, né? Porque eu sou um cara bom. A gente tem quem? Dentro grandes dramaturgos que influenciam a história, né? A gente tem quem? Sófocles. Que escreve que obra, amor? Várias delas. Várias delas. Duas das mais famosas, Antígona, que eu não li, e Édipo Rei, que eu li, né? O Antígona não é de Ké, né? Da deusa, né? Não é? Não sei. Eu acho que Eu é. aqui também. Eu acho que é que o cara acaba matando a mãe, acaba dando um problemaço com o pai, mata o pai, o cara vai pra matar a mãe, e daí Atenas para pra. Lembra? De que aparece ali. Um texto sobre justiça. A gente que estuda direito estuda muito. Não muito, né? Mas aparece, né? Mas enfim. A gente tem Édipo Rei, que é muito famoso por conta do complexo de Édipo dado pelo nosso Freud. Embora também seja uma ótima obra. Todo mundo sabe, né? Todo mundo conhece essa obra, porque é muito famosa. Todo mundo gosta de dizer de complexo. Todo mundo que começa a estudar um pouquinho de assuntos intelectuais, de filosofia, de psicologia, vai falar, é complexo de Édipo, certo? Virou algo cultural também. É aquela história, né? Que mostra, no final das contas, a questão do destino, certo? Em que existe um destino e tu não pode fugir dele. É burrice tentar fugir dele, porque o Édipo foi predestinado a matar o próprio pai, comer a própria mãe, enfim. Aconteceu tudo isso, por mais que se tentasse. E no final das contas é aquela frase de senso comum: tudo acontece no tempo de Deus, ou tudo tem um motivo, né? Essa sabedoria popular, no final das contas, está certa, né? E uma coisa engraçada é que o Aristóteles, no livro A Poética, ele vai falar da tragédia perfeita, né?
da estrutura da tragédia perfeita. E é engraçado porque basicamente ele lê Édipo Rei, ele fala toda tragédia perfeita vai ser que nem a de Édipo Rei. E daí ele começa a analisar a estrutura de Édipo Rei, sem dizer que é de Édipo Rei, falando que a. Enfim, vai ficar assim, né? Ah não, eu acho que a tragédia da de é do Ésquilo, Oresteia. Acho que é. Enfim, o Ésquilo também é outro grande escreve Prometeu Acorrentado, que tem extremas semelhanças com o Gênesis também. Com a questão de um cara, ou de um deus, que rouba o fogo, que nos dá esse fogo, que é o fogo da inteligência, que é o fogo físico. E a partir do fogo físico, que é essa inteligência, a gente começa a maldade, a gente começa a guerra, tal como a gente come a árvore do bem e do mal. E acontece, né, que a gente tem noção sobre essas coisas, percebe que tá num. E daí pra frente você sabe onde a gente tá hoje, né? E por fim, então por fim a gente tem vários dramaturgos, né? Os mais famosos a gente tem quem? Eurípides, com que obra? Várias delas também. Várias delas, porque meu amor não sabe, ele não leu. Ela não leu, desculpa. Medeia, que é uma obra. Das tragédias foi a minha preferida, certo? Obra muito boa. Fala de uma mulher que. E aí mostra a crueldade mesmo. Ela mata os próprios filhos e a amante do marido só pra se vingar do marido, né? Inclusive, isso é recompensado ainda, cara. Veja como é que é o herói. Por quê? Porque o Deus Sol, que é quem? O Deus Sol? Quem é? Hélio. Hélio, que é o vô dela, vem e salva ela, cara. Isso é incrível. Muito. Muito bom, muito bom. E a gente tem, óbvio, as histórias de Homero, né? No Ilíada e Odisseia. O que é a história da Ilíada, amor? É uma bela história. Óbvio, eu não lembro, eu não li a Ilíada, mas é Aquiles, né? Indo derrotar Agamenon. Que tem os filhos de Agamenon, que daí ele acaba matando um, que é o Príamo, eu acho. E daí acaba Troia destruída pelos deuses, porque os deuses ficam putos com Agamenon, eu acho. É tudo obra dos deuses, e óbvio, daí depois os deuses percebem o que fez. Daí tem um sobrevivente de Medeia, de Medeia não, de Troia, que é quem? Quem? Não lembro, mas ele dá origem a quem? Quem? Tu não sabe? Não. Roma. Eneida de Virgílio, Eneida de Virgílio mesmo, esqueci. Eneida de Virgílio é uma obra falando de um cara que sobrevive de Troia e vem e funda Roma. Claro, daí ali tem a história. Não funda Roma, né? Mas ele dá origem a Rômulo e Remus, dois filhos da loba. Né? História maravilhosa também. E Odisseia, que é o retorno de quem? Uma pessoa. Ulisses. É o retorno de Ulisses até para encontrar quem? Quem? Tu não sabe? Não. É sério? Quem é? Penélope. Meu Deus. Tu não lembrava? Lembrava? É porque vai que eu erro, entendeu? É pior eu errar, então é melhor eu não falar nada. Mãe, mas eu quero que tu participe, senão não tem graça. Ah, me desculpa. Então quem que ele vai lá? Mas e se eu errar? Então, não tem. Meu Deus, qual o problema? Olha só que idiotice. Vai. Quem que ele vai encontrar? Penélope. Penélope. O que ela tá fazendo? Eu não sei. Aí eu realmente não sei, tá? Costurando, porque Penélope fica costurando dia e noite, né? De dia ela costura e de noite ela desfaz, né? E isso não, isso é porque acho que alguém da família dela tinha dito, e tu não vai esperar pelo Ulisses, né? Ela fala, eu vou, né? Não, mas tu não pode, tu tem que se casar. Então fala assim, quando eu terminar esse vestido, esse negócio aqui, eu me caso. E daí ela ficava fazendo de dia e desmontando de noite. É engraçado. Daí tem a história famosa da cicatriz de Ulisses, né? Que inclusive tem um livro chamado Mimesis Representação, do Eric Auerbach, um alemão, crítico literário, que vai falar, tem o primeiro ensaio dele,
sobre a cicatriz de Ulisses, que fala, que compara o quê? Tu lembra quando eu já te falei sobre isso? Te falei. Não. Compara as narrativas e a prosa de Homero com as narrativas do mito, né? De Abraão e Isaac, do sacrifício, das diferenças da prosa. Enquanto tu tem uma muito aquelas questões de obscuridade, de coisas mais veladas, né? Na história bíblica, né? Na epopeia bíblica de Abraão indo matar Isaac. Inclusive com as palavras, ele fala, Isaac fala, Abraão inclusive fala, eis-me aqui, Senhor, e o Eric Auerbach fica falando daquilo que ele sente, que não é uma questão eis-me aqui geograficamente, mas é eis-me aqui como teu servo, né? Enquanto em Homero a gente não tem isso, a gente tem coisas muito concretas, a gente tem, certo? A gente tem também me esquecendo. Uma narração certinha de tudo quanto acontece, né? Então, fica a dica aí, né? E daí vem, a partir disso, né? A gente vem o surgimento da filosofia e o que é a filosofia. Amor, o que que é a filosofia? Nossa, que pergunta difícil. Eu O que sei. que é? Isso por quê? Porque a filosofia é o único problema. É a única. Tu perguntar o que é a filosofia é a única coisa que é um problema filosófico. É a única matéria que tem isso como matéria filosófica. Quando tu tem bem definido que a biologia é o estudo da vida. Mas tu fica se perguntando o que é a biologia, certo? Tu não tem autores falando que é a biologia. Geralmente eles concordam. Entre os filósofos não é assim, né? Os filósofos discordam muito sobre o que é a filosofia, sobre qual é o método da filosofia, qual é o objeto da filosofia, se ela tem uma finalidade ou não. É, quanto a isso é, quanto a isso é um dos maiores problemas da filosofia é o que ela é, né? E isso tá desde os pré-socráticos até hoje, né? Não é à toa que o Ortega Gasset é um filósofo, é que passa até um livro chamado O que é Filosofia, que é incrível, não é verdade? É isso aí? A gente nunca vai saber. O estudo da filosofia pode ser, por um lado, emocionante, pode ser, por outro, perturbador, né? Traz uma admiração, né? Traz um espanto, é sobre assuntos abstratos. E, bem, não tem, no final das contas, saber o que é bem a filosofia. Não vale a pena a gente ficar falando aqui o que é filosofia, né? Acho que o vídeo já tá longo, eu vou deixar para falar sobre as questões históricas da Grécia no vídeo que vem, e daí eu já começo os pré-socráticos com as ideias de pré-socráticos da arqué, certo? Do monismo, do pluralismo e do nascimento da ontologia. Quer falar alguma coisa, meu amor? Tchau, gente. Fala Bom pra, estudo. fala pra eles deixar o like. Deixa o like, se inscreve no canal. Tchau. Vou desligar, tá? Por quê?